A ruína que a imoralidade pode levar uma sociedade em todos os âmbitos. Esse é o tema do vídeo de hoje. Bom, nós vamos falar sobre isso. E eu anotei bastante coisas, bastante pontos aqui no meu caderninho. Então nós vamos conversar, nós vamos ler e vamos aqui dialogando. Eu peço encarecidamente para vocês que assistam até o final, porque é um vídeo de extrema relevância, muito importante. Então preste muita bem atenção e no final comente aqui nos comentários deixando a sua opinião. Deus abençoe. A ruína que a imoralidade pode levar uma sociedade em todos os âmbitos. A imoralidade, em qualquer de suas formas, corrói lentamente o alicerce de uma sociedade estruturada. Quando princípios éticos, morais e valores espirituais são abandonados, deturpados ou tidos como chacota, abre-se espaço para a decadência que afeta desde instituições públicas até a vida particular das pessoas. Sinceramente, na minha opinião, isso daqui é o próprio reflexo do Brasil nos dias de hoje. Eu olho para o Brasil, olho em minha volta, eu vejo isso. Não sei você, mas deixe sua opinião. No campo espiritual, a imoralidade afasta mais ainda de Deus. No caso de um cristão, eu também sou um cristão, genuíno, ele perde a comunhão com Deus, ou seja, ele deixa de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, que é uma pessoa divina, devido à sua cegueira espiritual, persistindo na imoralidade, seja qual ela for. Ou seja, para um cristão, como eu e outros irmãos que creem em Cristo Jesus pela fé, quando nós caímos na imoralidade e persistimos em tais coisas, nós acabamos entristecendo o Espírito Santo de Deus, que é uma pessoa divina que habita em nós. Ou seja, nós deixa de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, devido à nossa cegueira espiritual, por conta da imoralidade. Por isso o apóstolo Paulo adverte na sua carta aos Efésios, no capítulo 4 do versículo 17, onde ele diz: "E digo e testifico no Senhor, para que não andei mais como andam os outros gentios, na vaidade de sua mente." Você vê que ele está advertindo aqui os irmãos de Éfeso para que não andassem conforme os outros gentios, na vaidade, na imoralidade de seus pensamentos, na sua mente. Você vê que é uma coisa séria. Até para o lado espiritual, para um cristão, a coisa é séria. Nesse contexto, o apóstolo Paulo estava falando sobre o abandonar a velha vida, dissolúvel de pecados, que inclui mentira, ira, palavras torpes, ou seja, coisas sem sentido algum, malícia e toda forma de imoralidade. Tudo que eu citei aqui é imoralidade, é imoral. E o Apolo advertiu aos irmãos em Éfeso, isso daqui é como referência para nós, que devemos se afastar de tais coisas. Agora, vamos falar no campo social, as consequências disso no campo social, como um todo, como nós vivemos aqui no Brasil. No campo social, a ausência de valores sólidos favorece o aumento da violência, da corrupção e de práticas desonestas, como crimes tornam-se mais comuns e também aceitados, relações de amizade no trabalho e no geral se desgastam, pois o interesse próprio passa a prevalecer sobre a lealdade e o respeito. Bom, eu trabalho, presto serviço para algumas empresas e eu sei como que é. É bem do jeito que eu falei aqui. É bem do jeito que eu falei aqui. É um praticamente se matando em cima do outro. Sem contar que isso pode afetar o senso crítico do indivíduo e também social como um todo. Isso acontece porque quando uma sociedade normaliza padrões imorais e idolatram o sucesso material, as pessoas passam a julgar a realidade com base em valores distorcidos. Uma sociedade que normaliza padrões imorais e idolatram o sucesso material como conquista, como objetivo de vida, eu escuto isso até hoje, e escutei muito isso quando era pequeno. Você tem que
você tem que prosperar, você tem que ter dinheiro, a sua conta cheia é prosperidade. Você está entendendo a distorpância de valores aí? Você literalmente é avaliado pelo que você tem, não pelo que você é, ou pelo seu caráter. As pessoas passam a julgar a realidade com base em valores distorcidos e não valores sólidos em si. Como isto se manifesta socialmente? Eu levantei aqui 3 pontos de como isso se manifesta socialmente dentro de uma sociedade como um todo, igual o Brasil. Parece que tudo que eu falei aqui se reflete no nosso país. Tolerância ao errado. O que antes era visto como imoral, corrupção, injustiça ou abuso passa a ser relativizado. Preste bem atenção. Todo mundo faz. Ah, se todo mundo faz, por que eu não vou fazer? Ah, isso daí é algo normal. É só um jeitinho de subir na vida. Ah, você sabe, né? Jeitinho brasileiro. Te é familiar isso? Outro ponto negativo é critérios falsos de valor. Pessoas passam a ser admiradas, idolatradas, não pelo seu caráter ou sua intelectualidade, mas pelo que possuem ou aparentam possuir. Ou somente aparentam. Você está entendendo o tempo que nós estamos vivendo? Isso daqui foi uma análise que eu fiz e trouxe esses pontos aqui para conversar com vocês sobre as consequências desta imoralidade que está no mundo todo, mas nós vem batendo forte aqui no nosso país, as consequências desastrosas que ela pode causar na vida da sociedade e também do indivíduo. Outro ponto é o enfraquecimento da autocrítica. A pessoa analisar-se a si mesma, a pessoa julgar-se a si mesma. Olha só, o indivíduo deixa de questionar se suas ações prejudicam os outros, desde que ele próprio se beneficie. Ah, eu vou estacionar ali. Ah, mas a vaga é de cadeirante especial. Não, é só rapidinho. É por aí. É por aí. E nós vemos isso o tempo todo ao nosso redor. Nosso Senhor Jesus Cristo também disse sobre a importância da autocrítica, do julgamento a si próprio, ou seja, a capacidade de examinar a si mesmo antes de julgar os outros. Ou seja, você tem que se pôr no seu lugar primeiro para depois falar dos outros. Onde o Senhor Jesus diz: porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu olho. Esse mandamento é uma chamada para avaliação sincera e crítica de cada um em si mesmo, evitando o julgamento hipócrita. O que mais nós vemos é pessoas fazendo julgamento hipócrita. Isso daí também é uma imoralidade. No contexto social, essa autocrítica é fundamental para reconhecer, manter a integridade moral, reconhecer erros próprios e buscar mudança verdadeira, evitando assim que uma sociedade se perca em atitudes imorais e injustas. Quando isso se espalha, a sociedade perde referência morais e comuns e junto com elas a capacidade de avaliar decisões públicas, políticas, econômicas de forma justa. Não é o que nós vemos mais nos dias atuais, as pessoas não têm mais senso crítico individual, não tem mais a autocrítica de si mesmo, e por não ter o senso crítico, não consegue não tem nem a capacidade de avaliar decisões públicas, políticas e econômicas de forma justa, coerente, embasada. Preocupante, né? Bom, é aí que vem é aí que a imoralidade não afeta só famílias e indivíduos, mas compromete a saúde intelectual e ética de toda a coletividade. Ou seja, o negócio vai ficando tão feio, tão crítico, tão, amedrontador,
que tá tudo junto. A imoralidade vai predominando, a capacidade intelectual diminui e erro após erro vem sendo tomado. Agora, eu vou falar aqui a conclusão dos pontos que eu escrevi aqui. A conclusão. A imoralidade enfraquece os pilares que sustentam uma sociedade saudável. A confiança, o respeito e a justiça. Quando os valores éticos são esquecidos e o egoísmo, a corrupção e a violência se espalham como um todo, rompendo os laços e comunidades. Não para por aí, não. Além disso, a imoralidade compromete o senso crítico e a capacidade intelectual dos indivíduos. Gente, não é o que nós estamos vivendo no Brasil? Nunca houve tantos analfabetos funcionais e pessoas sem opinião própria. Ou seja, opiniões vindo do seu próprio intelecto. A pessoa foi ali, avaliou, tirou suas próprias conclusões, examinou. Não. É disse, que falou, eu vi, fulano falou. Você está entendendo o que eu estou falando? Além disso, a imoralidade compromete o senso crítico e a capacidade intelectual dos indivíduos. À medida que as pessoas perdem a habilidade de analisar a realidade com clareza, passam a aceitar ideias distorcidas e se tornam mais vulneráveis à manipulação e do conformismo até intelectual. Até intelectual. Eu nunca vi como antes uma população ser feita tanto de massa de manobra para uma militância como nós vemos nos dias atuais. Eu estou falando em todos os âmbitos. As pessoas não conseguem formar mais a opinião própria, analisando algo por si mesmo. Tem sempre que ter uma narrativa em cima. É o tempo que nós estamos vivendo. Para concluir, sem senso crítico e autocrítica, uma sociedade vira alvo fácil de uma cultura de permissividade que se instala. É o que nós estamos vivendo aqui, meus irmãos. Enfraquecendo as instituições. Quem acredita nas instituições públicas do Brasil? E abrindo espaço para a injustiça e a decadência social, econômico, social, como um todo. Isso daqui que foi falado é um pouco da tragédia que a imoralidade, quando toma seu patamar transcendente numa sociedade como um todo, isso daqui é uma das poucas ruínas que leva uma sociedade e o indivíduo. A coisa é séria. Devemos analisar o que está sendo feito hoje. Devemos analisar-se a si mesmo, cada um a si mesmo, antes de qualquer decisão. Que Deus abençoe a todos.